Nunca vou esquecer da expressão no rosto da minha filha naquele dia. Olhos frios, mandíbula tensa, como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido. Arrume suas malas, vou te levar para o lugar que você tanto merece. As palavras dela cortaram o ar da sala onde passei os últimos 40 anos da minha vida. Eu, Jonas Martins, 78 anos, professor universitário aposentado, sendo tratado como um móvel velho que precisa ser descartado. Minha própria filha, Camila, aquela mesma menina que eu carreguei nos braços quando nasceu, agora jogava uma mala vazia aos meus pés e me dava ordens como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para as paredes da minha casa em Goiânia, para os livros que colecionei durante toda a vida, para as fotografias de família onde Camila ainda sorria com sinceridade. Será que foram as dificuldades financeiras dela? Ou a influência do marido, Tiago, que sempre me olhou como se eu fosse apenas uma herança em potencial? Talvez tenha sido o apartamento no Flamboyant que ela tanto cobiçava, ou simplesmente a inconveniência de ter um pai idoso para cuidar. Peguei a mala com mãos que já não tinham a força de antes, mas ainda sabiam como segurar firme. Caminhei lentamente até meu quarto, sentindo o peso dos meus 78 anos. Cada passo era como uma década revivida. Cada objeto que colocava na mala era uma memória que seria deixada para trás. Roupas, remédios, uma fotografia da minha falecida esposa Lourdes, um livro de poesias que costumava ler para adormecer. Tudo cabia em uma mala só. Como uma vida inteira pode ser reduzida a tão pouco. Se apresse, pai, não temos o dia todo, gritou Camila da sala. Sua voz soava impaciente, quase irritada por ter que lidar com essa inconveniência. O que ela não percebia, enquanto checava seu celular e as mensagens que recebia, era o leve sorriso que se formava no canto dos meus lábios. Um sorriso que não vinha da alegria, mas da certeza. A certeza de quem já esperava por esse momento e não foi pego desprevenido. Porque vejam bem, eu posso ter cabelos brancos e rugas no rosto, mas minha mente ainda funciona perfeitamente. Durante meus 35 anos como professor de direito, aprendi a reconhecer os sinais, a prever movimentos, a me preparar para os piores cenários. E os sinais estavam todos lá. As visitas mais frequentes de Camila, as perguntas sobre meus investimentos, os olhares calculistas de Tiago para os móveis da casa, como se já estivesse decidindo o que venderia primeiro. Camila me levou até o carro. Um SUV novo que provavelmente foi comprado com dinheiro que ela pegou das minhas contas. Dirigiu em silêncio pelas ruas de Goiânia, passando pela Praça das Araucárias, onde eu costumava jogar xadrez com meus amigos. Passou pelo Centro Cultural Paulo Gracindo, onde dei palestras por anos. Cada lugar era uma despedida silenciosa. Enquanto ela seguia em direção ao residencial Sol Poente, o asilo que ela escolheu para se livrar de mim. Você vai gostar daqui, pai. Tem pessoas da sua idade, atividades. Tentou justificar quando estacionou em frente ao prédio de aparência limpa, mas impessoal. Eu apenas acenei com a cabeça, interpretando o papel do velho resignado. Ela me acompanhou até a recepção, assinou alguns papéis, pagou alguns meses adiantados com meu próprio dinheiro e então me deu um beijo rápido na testa. Venho te visitar no domingo, disse, sem olhar nos meus olhos. Nós dois sabíamos que era mentira. O que ela não sabia, enquanto dirigia de volta para a liberdade de uma vida sem o peso de um pai idoso, era que aquele momento não marcava meu fim, mas o começo da minha vingança cuidadosamente planejada. Porque enquanto ela me abandonava naquele asilo, eu já tinha em movimento um plano que mudaria completamente nossas posições. Tudo começou a mudar 6 meses antes daquele dia fatídico. Lembro-me com clareza de quando Camila apareceu em casa numa quarta-feira, fora de seu padrão habitual de visitas dominicais. Estava com um sorriso diferente, mais calculado que genuíno. Trazia consigo uma pasta de documentos e disse que queria
Apenas organizar algumas coisas para mim. Pai, você já está com quase 80 anos. Precisa deixar tudo em ordem. Foi o que ela disse enquanto abria a pasta na mesa da cozinha, aquela mesma mesa de madeira maciça onde celebramos tantos aniversários, formaturas e natais. É só para facilitar caso aconteça alguma coisa com o Senhor. Concordei, fingindo não perceber a sombra de ganância por trás da aparente preocupação. Assinei alguns papéis, mas não todos. Disse que precisava ler com calma, com meus óculos de leitura adequados. Ela ficou visivelmente contrariada, mas disfarçou bem. Quando saiu, fui direto para o telefone. Benedito Silveira, meu amigo de 6 décadas, atendeu no segundo toque. Como sempre. Fomos colegas na faculdade de Direito, embora ele tenha seguido para o setor bancário enquanto eu escolhia a academia. Era a pessoa mais confiável que eu conhecia, além de ser extremamente discreto. Beni, preciso de sua ajuda. Camila esteve aqui hoje com alguns documentos estranhos. Não precisei explicar muito. Benedito entendeu imediatamente o que estava acontecendo. 2 horas depois, ele estava na minha porta com uma garrafa de vinho e seu olhar perspicaz de sempre. Analisamos os documentos juntos. Era uma procuração ampla que daria a Camila poderes quase ilimitados sobre meu patrimônio. Se eu tivesse assinado aquilo... Jonas, você precisa se antecipar, disse Benedito depois de um longo gole de vinho. Conheço esse filme. Já vi acontecer com outros amigos nossos. Nos dias seguintes, comecei a notar outros sinais. Pequenas retiradas das minhas contas bancárias. Documentos importantes que sumiam e reapareciam em lugares diferentes. Ligações de corretores de imóveis perguntando sobre a venda da minha casa. Camila estava montando seu tabuleiro, movendo as peças sutilmente, pensando que eu não perceberia. Sempre fui um homem de planejar a longo prazo. Na universidade, preparava minhas aulas com semanas de antecedência. Em casa, organizava as férias familiares com meses de antecipação. Essa característica me salvou agora. Comecei a montar meu contra-ataque. Primeiro, visitei o banco com Benedito. Criei novas contas em outro banco, transferindo discretamente pequenas quantias que não chamariam atenção. Depois, fui ao cartório e revoquei qualquer procuração anterior que pudesse existir em nome de Camila. O funcionário do cartório, um ex-aluno meu, não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça em compreensão. Professor Jonas, isso acontece mais do que o senhor imagina, comentou ele em voz baixa. Foi nessa época que recebi a visita de Renato, meu neto de 17 anos. Diferente da mãe, Renato sempre foi transparente, um garoto de olhos curiosos e coração aberto. Ele percebeu que algo estava errado assim que entrou em casa. Vô, tem alguma coisa acontecendo? O pai e a mãe estão estranhos, falando sobre a casa do senhor quando acham que não estou ouvindo. Olhei para aquele jovem, tão parecido com minha falecida esposa, e decidi que precisava de um aliado dentro da casa do inimigo. Contei a ele minhas suspeitas. Não tudo, apenas o suficiente. Renato ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos nas próprias mãos. Eu sabia que tinha algo errado. Eles compraram um carro novo, estão falando em viajar para a Europa. A mãe até mencionou uma casa na praia. Ele levantou os olhos, agora determinados. O que posso fazer para ajudar, vô? Foi Renato quem instalou as câmeras discretas pela casa. Pequenos dispositivos que um adolescente tecnológico como ele sabia manejar perfeitamente. Colocamos uma na sala, outra no escritório e uma terceira na cozinha. Os lugares onde Camila e Tiago costumavam conversar quando me visitavam. A ideia não era apenas coletar provas, mas entender completamente o plano deles. As gravações foram revelando dia após dia a extensão da traição. Numa tarde de domingo, enquanto eu supostamente tirava minha soneca de velho, como Tiago desrespeitosamente se referia, eles discutiam abertamente na cozinha. Precisamos acelerar isso, Camila. Seu pai pode perceber o que estamos fazendo.
A voz de Tiago soava impaciente. Ele não vai perceber nada, mal consegue lembrar onde deixa os óculos, respondeu minha filha com uma frieza que cortou meu coração. Já falei com o doutor. Maurício, ele vai dar um laudo dizendo que o pai não tem mais capacidade de administrar os próprios bens. E quando vamos colocá-lo no asilo? Assim que conseguirmos a interdição. Já visitei 3 lugares. O sol poente parece o melhor, tem boa aparência para as fotos que precisaremos postar no Instagram, sabe? Para mostrar que somos filhos dedicados. Aquela conversa me deu a certeza de que precisava agir mais rapidamente. No dia seguinte, com a ajuda de Benedito, contratei um advogado especializado em direito familiar e proteção patrimonial de idosos. Dr. Marcos Toledo não era apenas um excelente profissional, mas também um homem discreto, que entendia a delicadeza da situação. Sr. Jonas, vamos criar uma estrutura que proteja seus bens sem que sua filha perceba, pelo menos até termos tudo documentado, explicou ele em seu escritório no centro de Goiânia. Uma holding familiar será o primeiro passo. Transferiremos a maioria dos seus bens para lá, mas manteremos seu nome na escritura da casa como isca. Enquanto isso, mantive minha rotina normal. Continuei a receber Camila e Tiago para os almoços de domingo. Fingia não perceber quando eles fotografavam documentos meus discretamente. Sorria quando mencionavam como eu parecia cansado ou confuso. Atuei como o idoso indefeso que eles queriam que eu fosse. Uma das jogadas mais importantes foi contatar Edgar Sampaio, um velho conhecido do meio jurídico. Edgar havia se aposentado como desembargador e, coincidentemente ou não, morava no residencial Sol Poente por escolha própria. Prefiro a tranquilidade e não quero dar trabalho para meus filhos, ele costumava dizer. Liguei para ele e expliquei minha situação. Jonas, venha me visitar aqui. Veja como é o lugar, conheça as pessoas. Se seu plano der certo, você pode precisar passar algumas semanas aqui. Melhor estar preparado. Assim, numa tarde em que Camila achava que eu estava no médico, estava de fato, mas a consulta durou apenas meia hora, visitei o residencial Sol Poente. Edgar me apresentou à administradora, Dona Dalva Peixoto, uma mulher de expressão severa, mas olhar gentil. Dr. Edgar me explicou sua situação, professor Jonas, disse ela, depois de nos servir um café surpreendentemente bom em seu escritório. Temos um quarto disponível que podemos reservar em nome do Dr. Benedito. Assim, quando sua filha vier procurar vaga para o senhor, diremos que só temos disponibilidade para daqui a 2 meses. Isso lhe dará tempo. O plano estava tomando forma. Edgar me apresentou a outras pessoas no asilo, incluindo Margarida Flores, uma viúva elegante de 68 anos que mantinha um pequeno ateliê de pintura nas dependências do residencial. Aqui não é tão ruim quanto parece de fora, comentou ela enquanto me mostrava suas telas. Construímos uma pequena comunidade, nos protegemos. 2 semanas depois dessa visita, encontrei Dr. Maurício, o médico que Camila havia mencionado, esperando por mim na sala quando voltei do supermercado. Camila sorria ao lado dele. Pai, este é o Dr. Maurício. Ele veio fazer uma avaliação de rotina, só para garantir que o senhor está bem. O médico parecia desconfortável, evitando meu olhar. Entendi o jogo imediatamente. Aceitei ser examinado, respondi todas as perguntas com precisão, demonstrei perfeita consciência de data, local e situação. Falei sobre meus anos na universidade, citei casos jurídicos recentes, discuti a política atual. Dr. Maurício parecia cada vez mais constrangido. O senhor parece em perfeita saúde mental, professor Jonas, concluiu ele, para evidente descontentamento de Camila. Mas ele tem episódios, doutor, insistiu ela. Dias em que esquece tudo, fica confuso. Talvez possamos fazer uma avaliação mais completa no consultório, sugeriu o médico, claramente querendo encerrar aquela situação desconfortável. Quando eles saíram,
Liguei imediatamente para Dr. Toledo, meu advogado. Eles estão tentando conseguir um laudo médico. Precisamos nos antecipar. No dia seguinte, passei por uma avaliação neurológica completa com a doutora Lúcia Mendes, uma renomada especialista indicada por Edgar. O resultado, como esperado, confirmou que eu estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Esse laudo foi imediatamente registrado em cartório e anexado ao processo que estávamos montando silenciosamente. O tempo foi passando. Camila intensificou suas visitas, sempre com algum documento para eu assinar, sempre com alguma história sobre como eu parecia mais frágil. Tiago começou a aparecer com mais frequência, medindo os cômodos da casa com o olhar, sugerindo que eu simplificasse minha vida, vendesse a casa e me mudasse para um apartamento menor. As câmeras continuavam gravando. Obtivemos provas claras de suas intenções. Assim que vendermos esta casa, pagamos nossas dívidas e ainda sobra para a casa na praia, dizia Tiago numa das gravações. E os livros dele, algumas destas primeiras edições valem uma fortuna. Já falei com um antiquário. A gota d'água veio 3 dias antes do dia do abandono. Descobri, através do meu extrato bancário, que uma transferência significativa havia sido feita para a conta de Camila. Quando questionei, ela simplesmente disse: "O senhor me pediu para fazer essa transferência semana passada, pai. Não lembra? É para as reformas na casa que o senhor aprovou. Não houve reforma nenhuma. O dinheiro, como descobrimos depois, foi usado para dar entrada na tal casa de praia que tanto desejavam. Naquele momento, decidi que era hora de acionar a última fase do plano. Liguei para Benedito e Dr. Toledo. Está na hora. Eles vão fazer o movimento final em breve. Precisamos estar prontos." Não sabíamos exatamente quando Camila me levaria ao asilo, mas estávamos preparados para qualquer cenário. A holding já estava constituída, com a maior parte dos meus bens protegidos. As provas estavam organizadas. O quarto no residencial Sol Poente estava reservado. Edgar e outros aliados estavam de prontidão. E então, naquela terça-feira fatídica, quando Camila jogou a mala vazia aos meus pés e exigiu que eu arrumasse minhas coisas, não senti medo. Senti uma estranha calma, a tranquilidade de quem sabe que está prestes a dar um checkmate após uma longa partida de xadrez. Enquanto arrumava minhas poucas coisas na mala, enviei uma mensagem simples para Benedito. Começou. Era o sinal que todos esperavam para colocar em movimento a máquina que havíamos construído meticulosamente ao longo dos últimos meses. Quando entrei no carro de Camila naquela tarde, eu não era um idoso derrotado a caminho do exílio. Era um estrategista, a caminho do campo de batalha que eu mesmo havia escolhido. A preparação para o que eu chamava mentalmente de Operação Dignidade começou exatamente 3 meses antes do dia em que Camila me deixou no asilo. Foi numa manhã de outono. O céu de Goiânia estava particularmente azul e eu havia tomado minha decisão final depois de uma noite de reflexão. Sentado na varanda de casa, observando o jardim que cultivei por décadas, peguei meu celular antigo, aquele que Camila insistia que eu trocasse por um mais moderno, provavelmente para ter mais controle sobre minhas comunicações, e liguei para um número que não constava em minha agenda. Escritório do doutor Maurício Lobo. "Bom dia", atendeu uma voz feminina e eficiente. "Bom dia, aqui é o professor Jonas Martins. Gostaria de agendar uma consulta particular com o doutor Maurício, por favor. É um assunto delicado." Dr. Maurício era um dos mais respeitados advogados especialistas em direito sucessório e proteção patrimonial de Goiânia. Não era o mesmo médico que Camila havia trazido para me avaliar. A coincidência de nomes quase me fez sorrir. Era um homem que eu conhecia de vista dos círculos acadêmicos, mas com quem nunca havia trabalhado diretamente. Isso era crucial. Ninguém do meu círculo habitual poderia estar envolvido. 3 dias depois, entrei discretamente no edifício comercial no setor Bueno,
usando um boné e óculos escuros. Uma precaução talvez exagerada, mas eu não podia arriscar ser visto por conhecidos de Camila. O escritório do doutor Maurício era sóbrio e elegante, com prateleiras de livros jurídicos que me lembraram meu antigo gabinete na universidade. Professor Jonas, é uma honra recebê-lo, disse ele. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos bem aparados. Benedito me adiantou algo sobre sua situação, mas gostaria de ouvir tudo diretamente do senhor. Durante 2 horas, expliquei detalhadamente o que estava acontecendo. Mostrei os extratos bancários com movimentações suspeitas. Reproduzi gravações das conversas de Camila e Tiago que já tínhamos capturado, e compartilhei minhas suspeitas sobre o plano de me interditar judicialmente. Infelizmente, professor, isso é mais comum do que gostaríamos de admitir, comentou o Dr. Maurício com um suspiro. Mas o senhor está em uma posição privilegiada. Ainda tem pleno controle de suas faculdades mentais e percebeu o problema antes que fosse tarde demais. Saí daquele primeiro encontro com um plano estruturado em 3 frentes: jurídica, financeira e probatória. Dr. Maurício seria o maestro da parte jurídica, Benedito cuidaria da reestruturação financeira. E eu, com a ajuda de Renato, seria responsável por coletar as provas necessárias. No dia seguinte, Benedito me levou a um banco diferente daquele onde eu mantinha minhas contas habituais. Lá, fomos recebidos por Heitor Campos, um gerente sênior de patrimônio que era amigo pessoal de Benedito. Professor Jonas, criamos uma estrutura que protegerá seus bens sem levantar suspeitas imediatas, explicou Heitor, mostrando-me diagramas em seu computador. Uma holding patrimonial familiar, onde o senhor será o controlador majoritário, mas com uma peculiaridade. Qualquer movimentação acima de um valor determinado precisará da assinatura conjunta de 2 conselheiros independentes. Esses conselheiros seriam Benedito e Edgar, o desembargador aposentado. Um terceiro conselheiro suplente seria o Dr. Toledo, para casos de emergência. A beleza do arranjo era que, mesmo se eu fosse judicialmente interditado, a estrutura da holding já estaria blindada contra tentativas de Camila de tomar controle. E o que acontece com minha casa e contas atuais? Perguntei, preocupado com os detalhes. Manteremos um fluxo aparentemente normal nelas, respondeu Benedito. Transferências pequenas continuarão ocorrendo para não despertar suspeitas. Sua casa continuará em seu nome como isca. Quando eles morderem a isca, puxaremos a linha. Enquanto isso, Renato intensificava nossos esforços de coleta de provas. Meu neto era verdadeiramente brilhante com tecnologia. Além das câmeras iniciais, ele instalou um sistema que espelhava o conteúdo do celular de Camila sempre que ela se conectava ao Wi-Fi da minha casa. Vô, olha só o que encontrei, disse ele em uma tarde em que veio me visitar com a desculpa de pegar livros emprestados. Mostrou-me conversas de WhatsApp entre Camila e Tiago, discutindo abertamente seus planos. Já falei com o corretor. Assim que o velho estiver no asilo e conseguirmos a interdição, colocamos a casa à venda. Ele pediu uns documentos. Vou pegar no escritório do papai amanhã, dizia uma das mensagens de Camila. A resposta de Tiago era ainda mais perturbadora. Não esquece de verificar aquela lista de antiguidades que te mandei. Tem muita coisa valiosa na biblioteca dele que dá para vender separado antes de anunciar a casa. Cada nova descoberta era como uma pequena facada no meu peito. Não era apenas o golpe financeiro que doía, mas a frieza calculista com que planejavam descartar não apenas a mim, mas toda a história que construí. Os livros raros que colecionei ao longo de décadas de pesquisa acadêmica, os móveis antigos que Lourdes e eu compramos juntos, as memórias materializadas em objetos que para eles eram apenas itens a serem liquidados. Renato percebeu minha tristeza. Vô, eu sinto muito por tudo isso. Não é sua culpa, meu filho, respondi colocando a mão em seu ombro. Você é a prova de que fiz algo certo nesta vida. Uma semana depois, Dr. Toledo me apresentou os documentos da holding. Gênesis Patrimonial, li no cabeçalho. Por que este nome?
Gênesis significa origem, criação, explicou ele. Pareceu apropriado para um novo começo. Assinei os documentos naquela mesma tarde. As transferências começaram a ser feitas em pequenos lotes para não chamar atenção. Imóveis que eu tinha em outras cidades, investimentos em fundos diversos, participações em empresas, tudo foi gradualmente transferido para a holding. Mantive apenas o suficiente nas contas originais para não despertar suspeitas. Paralelamente, comecei a visitar discretamente o residencial Sol Poente. Edgar me apresentou a vários moradores, explicando que eu era um amigo que está considerando se mudar para cá. Conheci Margarida Flores, uma viúva elegante que mantinha um ateliê de pintura no residencial e que se tornaria uma grande amiga depois. Também fui apresentado a Berenice Santos, a enfermeira-chefe, que foi informada em confidência sobre minha situação. Professor Jonas, infelizmente vemos casos semelhantes com frequência, comentou Berenice, enquanto me mostrava as instalações. O senhor não imagina quantos idosos são trazidos aqui contra sua vontade, por familiares interessados apenas em seus bens. Foi Berenice quem sugeriu que eu tivesse um quarto já reservado. Para o caso de Camila, decidir me levar ao asilo de repente. Podemos manter um quarto em nome do Dr. Benedito, como se fosse para um parente dele. Assim, quando sua filha vier procurar vaga para o senhor, já teremos tudo preparado. Enquanto isso, Edgar me apresentou ao Dr. Júlio César Braga, o médico oficial do residencial. Após ouvir minha história, Dr. Júlio se prontificou a realizar uma avaliação neurológica completa para documentar minha perfeita capacidade mental. Este laudo será fundamental se sua filha tentar uma interdição judicial, explicou ele, enquanto realizava os testes. E pelo que estou vendo, professor, o senhor tem a mente mais afiada que muitos dos meus pacientes de 40 anos. Uma outra peça fundamental do plano foi articulada por Dr. Toledo, a documentação oficial de todas as transferências bancárias não autorizadas que Camila havia feito das minhas contas. Através de perícia contábil, identificamos mais de 30 transações suspeitas nos últimos 18 meses, totalizando uma quantia considerável. Isso caracteriza claramente a apropriação indébita, explicou o Dr. Toledo, enquanto analisávamos os relatórios. Com o agravante de ter sido praticada por familiar contra pessoa idosa, o que aumenta significativamente a pena prevista. A verdade é que eu não queria ver minha filha na cadeia. Apesar de tudo, ela ainda era meu sangue. Mas precisava das provas, como poder de barganha, para quando chegasse o momento do confronto. Não quero processo criminal, expliquei a Dr. Toledo. Quero apenas recuperar o que é meu e garantir que eles não possam fazer isso novamente. Compreendo, professor, mas manteremos essa carta na manga, caso seja necessário. Um dos momentos mais difíceis dessa preparação foi quando precisei gravar meu testamento em vídeo. Doutor Toledo insistiu que era necessário ter um registro audiovisual claro da minha vontade, caso Camila tentasse contestar documentos escritos alegando que eu estava sob coação ou sem capacidade mental. Sentei-me em meu escritório diante da câmera operada por Benedito. Dr. Toledo fez as perguntas iniciais, estabelecendo data, hora e confirmando que eu estava ali por livre e espontânea vontade. Professor Jonas Martins, o senhor está em pleno gozo de suas faculdades mentais? Sim, estou. Titupe, o senhor está sendo coagido de alguma forma a fazer este testamento? Não, não estou. E então veio a parte difícil. Precisei olhar para a câmera e explicar por que estava deserdando minha única filha. Deixo registrado que decidi, conscientemente, deserdar minha filha Camila Martins por indignidade, conforme previsto no artigo 1814 do Código Civil Brasileiro, por ela ter atentado contra minha vida, minha honra e ter praticado desvio de bens contra mim. Minha voz quase falhou neste momento.
Pensei em Camila criança, correndo pelo quintal da casa. Pensei nela adolescente, trazendo o boletim escolar com orgulho. Pensei nela adulta, no dia do seu casamento, tão bonita no vestido branco que Lourdes ajudou a escolher. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento o amor foi substituído pela ganância? "O senhor deseja prosseguir, professor?" perguntou o Dr. Toledo, notando minha hesitação. "Sim", respondi, endireitando os ombros. "Deixo todos os meus bens para meu neto, Renato Martins, com a condição de que ele só poderá ter acesso ao principal quando completar 25 anos de idade. Até lá, receberá apenas os rendimentos e a administração ficará a cargo do Conselho da Gênesis Patrimonial." Depois de finalizar o testamento, ainda acrescentei uma cláusula especial. Caso minha filha Camila demonstre genuíno arrependimento e busque reparar os danos causados, autorizo o Conselho a reconsiderar parcialmente esta decisão, permitindo que ela receba uma pensão mensal dos rendimentos da holding. Benedito me olhou com surpresa. "Você ainda está deixando uma porta aberta para ela depois de tudo?" "Ela é minha filha, Beni. Não posso fechar completamente meu coração." Os dias foram passando e cada peça do plano foi se encaixando. As provas se acumulavam. A holding estava estruturada. O quarto no asilo estava reservado. Tínhamos até mesmo um plano B, caso algo desse errado. 2 semanas antes do dia em que Camila finalmente me levou ao asilo, percebi que ela havia intensificado seus esforços. As visitas se tornaram quase diárias. Ela trazia documentos, insistia para que eu simplificasse minha vida, sugeria repetidamente que a casa era grande demais para mim sozinho. Tiago passou a acompanhá-la com mais frequência, sempre medindo os cômodos com o olhar, fazendo comentários sobre como tal peça de mobiliário ficaria bem na casa deles ou como tal quadro combinaria com a decoração que estavam planejando. Mantive minha atuação de idoso frágil e cada vez mais dependente. Comecei a esquecer pequenas coisas propositalmente, a demorar mais para responder perguntas, a parecer confuso com assuntos simples. Vi o brilho de satisfação nos olhos deles. O plano estava funcionando. Na semana anterior ao dia D, como passei a chamar mentalmente, intensifiquei meus preparativos finais. Embalei discretamente objetos de valor sentimental que não queria perder, fotografias de família, cartas de Lourdes, alguns livros especiais e os enviei para a casa de Benedito. Também me certifiquei de que todos os envolvidos no plano estavam alinhados. Tivemos uma reunião final na casa de Edgar, no residencial Sol Poente. Presentes estavam Benedito, Dr. Toledo, Renato, Berenice e Dr. Júlio. "Todos sabem o que fazer quando o momento chegar", confirmou Dr. Toledo, verificando sua lista. "Assim que o professor Jonas for trazido ao residencial, acionamos o plano. Benedito revoga imediatamente todas as procurações existentes. Eu entro com as medidas judiciais de proteção patrimonial e as denúncias por apropriação indébita. Dr. Júlio apresenta o laudo médico atestando a plena capacidade mental do professor. Berenice garante que ele seja tratado adequadamente aqui no residencial durante o tempo necessário. Renato, que estava excepcionalmente quieto durante a reunião, finalmente falou. "E quanto a mim, o que faço quando meus pais descobrirem que ajudei o vô?" Era uma preocupação legítima. Renato ainda era menor de idade, ainda vivia sob o mesmo teto que Camila e Tiago. Eu não podia expô-lo a represálias. "Você nega tudo", respondi, segurando suas mãos. "Diz que não sabia de nada, que foi tão surpreendido quanto eles. Eu jamais deixarei que você sofra por ter me ajudado, meu filho." Edgar sugeriu uma solução mais prática. "O garoto pode vir morar comigo aqui no residencial por um tempo, como meu sobrinho neto, que veio me fazer companhia. Tenho um quarto extra e ninguém questionará." Na véspera do dia em que Camila me levou ao asilo, tive um momento de hesitação. Sentado sozinho em meu escritório, olhando para as fotografias familiares, perguntei-me se não havia outro caminho.
Se não poderíamos resolver tudo através do diálogo, da compreensão, se talvez eu não estivesse sendo duro demais. Peguei o telefone, quase liguei para Camila para tentar uma última conversa franca. Mas então meus olhos pousaram sobre o extrato bancário recente, mostrando mais uma transferência não autorizada. Desta vez, uma quantia significativa que, descobriríamos depois, foi usada como entrada para a casa de praia que tanto desejavam. Aquilo endureceu novamente meu coração. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre respeito, sobre dignidade, sobre não ser tratado como um velho descartável após uma vida inteira de trabalho e dedicação. Guardei o telefone e, em vez de ligar para Camila, enviei uma mensagem para todos os envolvidos no plano. Estejam preparados. Acredito que o momento está próximo. E estava certo. No dia seguinte, Camila apareceu em casa com uma mala vazia e aquelas palavras que jamais esquecerei. Arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece. O que ela não sabia, enquanto me observava colocar poucos pertences na mala com um sorriso satisfeito no rosto, é que aquele não era o fim da história. Era apenas o primeiro ato de uma peça que eu havia meticulosamente escrito e na qual ela, sem saber, interpretava exatamente o papel que eu havia planejado. O sol ainda nem havia nascido completamente quando ouvi o carro de Camila estacionando em frente à casa naquela terça-feira. Era incomum ela chegar tão cedo, o que só confirmava minhas suspeitas. Aquele seria o dia. Me levantei calmamente da poltrona onde havia passado a maior parte da noite, não por insônia, mas por escolha. Queria absorver cada detalhe da casa que construí com Lourdes. Cada memória impregnada nas paredes, cada sombra familiar dos móveis que testemunharam décadas da nossa vida familiar. Camila não usou sua chave como de costume. Tocou a campainha insistentemente, como se fosse uma estranha. Quando abri a porta, sua expressão era uma mistura de determinação e um mal disfarçado alívio. Pai, arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece. Não havia introdução, nem explicação, nem sequer um bom dia. Apenas a ordem direta, como quem fala com uma criança ou um subalterno. Atrás dela, encostado no carro, Tiago consultava o relógio impaciente. Vislumbrei uma troca de olhares entre eles. Um sinal combinado, talvez. O que está acontecendo, filha? Perguntei, interpretando o papel do idoso confuso. Para onde vamos? É para o seu bem, pai. Encontramos um lugar ótimo onde vão cuidar do senhor. Tem atividades, pessoas da sua idade, acompanhamento médico. Ela falava rápido, as palavras ensaiadas saindo em sequência automática, enquanto me empurrava suavemente para dentro de casa. Vamos arrumar suas coisas. Não precisa levar muita coisa, só o essencial. Observei como ela evitava meu olhar direto, como suas mãos tremiam levemente enquanto jogava uma mala vazia sobre a cama. Havia culpa ali, enterrada sob camadas de justificativas que ela provavelmente repetia para si mesma há meses. Mas Camila, esta é minha casa. Por que preciso ir para outro lugar? O senhor não está mais em condições de morar sozinho, pai. Já conversamos sobre isso. Conversamos? Perguntei, genuinamente surpreso com a mentira descarada. Sim, na semana passada. O senhor não lembra? Ela forçou um sorriso preocupado, trocando um olhar significativo com Tiago, que agora estava parado na porta do quarto. Está vendo? É exatamente por isso que estamos preocupados. Seus esquecimentos estão piorando. Era uma armadilha verbal bem planejada. Se eu negasse, apenas confirmaria a narrativa deles sobre minha memória falha. Se concordasse, estaria aceitando a ida para o asilo. Optei por um meio termo. Talvez você tenha razão, filha. Ando mesmo esquecido ultimamente. Viu alívio em seu rosto, a tensão em seus ombros diminuindo visivelmente. Posso ao menos saber para onde estou indo? É um lugar maravilhoso, pai. O residencial Sol Poente. Fica a apenas meia hora daqui, então poderemos te visitar sempre. Mais uma mentira que ela provavelmente achava inofensiva.
Comecei a separar algumas roupas, movendo-me propositalmente com lentidão, como se cada escolha fosse difícil, cada objeto carregado de significado, o que de fato muitos eram. Peguei o relógio de pulso que Lourdes me deu em nosso aniversário de 30 anos de casamento. Uma fotografia nossa, já amarelada pelo tempo, um livro de poesias que líamos juntos nas noites de inverno. Não precisa de tantos livros, pai, interrompeu Camila, retirando gentilmente os volumes das minhas mãos. O espaço lá é pequeno, depois podemos buscar mais coisas se precisar. Outro engano, ela não planejava buscar nada. Na verdade, enquanto eu separava o que levar, notei como os olhos de Tiago percorriam o quarto, mentalmente catalogando o que poderiam vender depois. E meus documentos? Preciso levar meus documentos, não é? Perguntei, dirigindo-me à escrivaninha. Não se preocupe com isso, Camila se apressou em dizer, colocando-se entre mim e a escrivaninha. Eu já separei tudo o que o senhor vai precisar. Claro que separou, pensei. Os documentos eram essenciais para o plano deles. Precisariam deles para a interdição judicial, para a venda da casa, para acessar contas bancárias. Em menos de 1 hora, Camila havia decidido o que eu precisava levar. Uma mala com algumas roupas, itens de higiene pessoal, 2 livros, que ela escolheu, não eu, e alguns remédios. 58 anos de vida adulta reduzidos a uma única mala. Está pronto, pai? Perguntou ela, fechando a mala com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tiago já colocou o endereço no GPS. Fiz questão de caminhar lentamente pela casa, como quem se despede. Parei na sala, olhando para o sofá onde Lourdes e eu assistíamos filmes nas noites de domingo. Na cozinha, toquei a mesa onde tantos almoços de família foram compartilhados. No escritório, passei os dedos pelas estantes de livros que acompanharam toda a minha carreira acadêmica. Pai, precisamos ir, insistiu Camila, consultando o relógio. Estão nos esperando. Quem está nos esperando? Perguntei, sabendo que provavelmente era mais uma mentira. A administradora do residencial, Dona Dalva, completou Tiago rapidamente. Dona Dalva Peixoto. Isso, Dona Dalva está nos esperando para fazer o check-in. Sorri internamente. Eles nem sequer sabiam que eu já conhecia Dona Dalva, que já havia visitado o residencial várias vezes, que tinha um quarto reservado sob o nome de Benedito. Saí de casa sem olhar para trás. Não precisava. Sabia que voltaria. Entrei no carro de Camila e me acomodei no banco traseiro, como uma criança sendo levada à escola. Durante o trajeto, notei como ela e Tiago trocavam olhares nervosos pelo retrovisor, como falavam em tom artificialmente animado sobre como eu iria adorar o novo lugar. Tem jardim, pai? O senhor sempre gostou de jardins, comentou Camila, em uma tentativa desajeitada de conversa. E uma biblioteca, acrescentou Tiago. Pequena, mas tem livros interessantes. Mais mentiras. Eles nunca haviam posto os pés no residencial Sol Poente antes daquele dia. Haviam escolhido o lugar baseados apenas em fotos do site e em uma breve conversa telefônica com Dona Dalva, que, seguindo nosso plano, havia informado que só teria uma vaga disponível dali a 2 meses, a menos que alguém desistisse antes. Que sorte a nossa que surgiu uma vaga de última hora, comentou Camila, quase lendo meus pensamentos. Quando liguei na semana passada, disseram que a fila de espera era longa. Bem, muita sorte mesmo, respondi, sabendo exatamente como aquela vaga havia surgido. Quando chegamos ao residencial Sol Poente, Dona Dalva nos esperava na recepção, como combinado. Interpretou perfeitamente seu papel. Tratou-me como se nunca tivesse me visto antes. Demonstrou surpresa leve ao verificar que, coincidentemente, havia uma vaga disponível e foi extremamente profissional ao explicar todas as normas do local para Camila. Normalmente, fazemos uma adaptação gradual, explicou Dona Dalva, olhando significativamente para mim. Recomendamos que o novo residente venha passar alguns dias, depois volte para casa, até se acostumar completamente com a mudança. Ah,
Não será necessário, respondeu Camila rapidamente. Meu pai já está ciente da mudança. Conversamos bastante sobre isso, não é, pai? Limitei-me a um aceno vago de cabeça, mantendo a expressão ligeiramente confusa que vinha ensaiando há semanas. Mesmo assim, recomendamos que a família permaneça por algumas horas no primeiro dia, insistiu Dona Dalva, seguindo o roteiro que havíamos estabelecido, para ajudar na ambientação. Vi o desconforto no rosto de Camila. Ela claramente não havia planejado ficar. Provavelmente tinha outros compromissos, talvez uma visita ao corretor de imóveis ou ao banco para verificar o acesso às minhas contas. Infelizmente, temos outro compromisso, interviu Tiago, colocando a mão no ombro de Camila. Mas voltaremos no domingo para uma visita mais longa. Dona Dalva arqueou uma sobrancelha em uma expressão que tinha ensaiado muitas vezes em nossas reuniões preparatórias. Entendo. Bom, então vamos finalizar o processo de admissão. Os próximos 30 minutos foram dedicados à papelada, pagamentos e explicações sobre a rotina do residencial. Camila assinou tudo mecanicamente, mal lendo os documentos. Quando chegou a hora de se despedir, ela me deu um abraço rápido e desajeitado. Vai dar tudo certo, pai. O senhor vai gostar daqui. Quando vocês vão voltar? Perguntei, fazendo minha voz tremer levemente. Domingo, pai. Voltamos no domingo, respondeu ela, já caminhando em direção à porta. Fique tranquilo. Vamos cuidar de tudo. Tiago nem mesmo se deu ao trabalho de um abraço. Apenas um aceno de cabeça e um "até domingo, seu Jonas", murmurado às pressas. E então, eles se foram, quase correndo para o carro, como quem foge de uma cena de crime. Observei pela janela da recepção enquanto o carro se afastava. Quando desapareceu na curva da rua, virei-me para Dona Dalva e deixei cair a máscara do idoso frágil e confuso. Eles não vão voltar no domingo, afirmei com certeza. Eu sei, professor, raramente voltam. Naquele momento, Berenice, a enfermeira-chefe, apareceu na recepção. Professor Jonas, que bom que chegou. Seu quarto está pronto, como combinamos. Obrigado, Berenice. Vamos começar. O meu quarto era, na verdade, uma pequena suíte no andar superior do residencial, uma das melhores acomodações disponíveis. Havia uma cama confortável, uma escrivaninha, uma poltrona junto à janela que dava para o jardim e uma pequena estante já abastecida com alguns dos meus livros favoritos. Cortesia de Benedito, que os havia trazido discretamente na semana anterior. Mal tive tempo de desfazer a mala quando Edgar apareceu à porta, com seu característico andar elegante de desembargador aposentado. Então começou, disse ele, entrando sem cerimônia e sentando-se na poltrona. Como foi? Exatamente como esperávamos, respondi, sentando-me na beira da cama. Eles mal podiam esperar para se livrar de mim. Já acionei Benedito. Ele está a caminho do cartório para revogar as procurações. E Dr. Toledo já está com a petição pronta. Assim que Benedito concluir no cartório, ele dará entrada nos processos. Olhei pela janela, para o jardim bem cuidado do residencial. Alguns idosos passeavam lentamente pelas alamedas, outros jogavam dominó em mesas sob as árvores. Era um lugar agradável, sem dúvida, mas não era minha casa, não era o lar que construí ao longo de décadas. Quanto tempo acha que vai levar? Perguntei a Edgar. Para recuperar sua casa? Se tudo correr bem, 2 ou 3 semanas. Doutor, Toledo conseguiu que o caso seja distribuído para o juiz Maurício Peixoto. Ele é rigoroso com casos de abuso contra idosos. E quanto a Renato? Estou preocupado com ele. Edgar sorriu. Seu neto é mais esperto do que você imagina. Assim que vocês saíram de casa, ele pegou um Uber e veio direto para cá. Está lá embaixo conversando com Margarida no ateliê de pintura. Senti um alívio imenso. Renato era minha maior preocupação em todo esse plano. Não queria que ele ficasse no meio do fogo cruzado entre mim e seus pais. Quando Camila descobrir o que está acontecendo, vai ficar furiosa, comentei. Não quero que ela desconte em Renato. Já pensamos nisso. Oficialmente,
Renato está em um acampamento escolar de 3 dias. Quando a bomba estourar, ele estará aqui, seguro. As horas seguintes foram de intensa atividade, embora eu permanecesse fisicamente no residencial. Recebi ligações de Benedito, confirmando que todas as procurações haviam sido revogadas. Dr. Toledo me enviou mensagens atualizando sobre os processos que estavam sendo protocolados. Uma medida cautelar para bloqueio das contas bancárias, uma ação de reintegração de posse da casa e uma representação criminal por apropriação indébita contra Camila e Tiago. No final da tarde, Renato veio ao meu quarto. Estava visivelmente nervoso, mas determinado. Vô, a mãe já me ligou 3 vezes. Mandei mensagem dizendo que estou no acampamento e o sinal está ruim. Você está bem, meu filho? Não precisa fazer isso se não quiser. Ele sentou-se ao meu lado na cama. Estou bem, vô. É o certo a fazer. Não consigo mais olhar para eles sabendo o que planejavam fazer com o senhor. Abracei meu neto, sentindo um misto de orgulho e tristeza. Que garoto de 17 anos deveria ter que escolher entre a lealdade aos pais e a proteção ao avô? Que tipo de escolha impossível era essa para impor a alguém tão jovem? Isso vai passar, Renato. E independente do que aconteça entre mim e sua mãe, você não precisa escolher lados. Ela continua sendo sua mãe. Ela escolheu o lado dela quando decidiu te abandonar aqui, respondeu ele com uma maturidade que me surpreendeu. O jantar foi servido às 18 horas, no refeitório principal do residencial. Dona Dalva fez questão de me apresentar aos outros residentes como um novo amigo que se junta à nossa família. Edgar, sentado à mesa conosco, sorria discretamente diante da ironia da situação. Conheci Margarida mais formalmente durante o jantar. Era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos, impecavelmente arrumados e olhos verdes vivazes. Viúva há 10 anos, havia escolhido morar no residencial por vontade própria, para não ser um fardo para os filhos, como ela mesma explicou. Eles queriam que eu morasse com eles, acredita? Comentou ela, enquanto saboreava a sobremesa. Mas eu disse, meus queridos, vocês têm suas vidas, suas famílias, e eu tenho a minha. Aluguei minha casa, vim para cá e nunca fui tão feliz. Sua independência e dignidade me impressionaram. Era exatamente o oposto da situação que Camila havia tentado impor a mim. A diferença entre uma escolha respeitosa e um abandono disfarçado de cuidado. Após o jantar, recebi a visita de Dr. Júlio, o médico do residencial. Além de fazer um check-up completo, ele veio me informar que o laudo médico atestando minha plena capacidade mental já havia sido encaminhado para Dr. Toledo. Esse documento será fundamental, professor, explicou ele. Especialmente se sua filha tentar alegar que o senhor não estava em condições de tomar decisões. Antes de dormir, recebi uma última ligação de Benedito. Está tudo em andamento, Jonas. As contas já estão bloqueadas. Amanhã cedo, doutor. Toledo apresentará a medida de urgência para o juiz Peixoto. Se tudo correr bem, teremos a decisão ainda esta semana. Obrigado, meu amigo, por tudo. Não me agradeça ainda. Guarde para quando estivermos celebrando sua vitória na varanda da sua casa. Aquela primeira noite no residencial Sol Poente foi estranhamente tranquila. Esperava sentir angústia, raiva, talvez até mesmo um pouco de medo. Mas o que senti foi uma calma surpreendente. A serenidade de quem sabe que está no caminho certo. Antes de adormecer, peguei a fotografia de Lourdes que havia trazido comigo e a coloquei na mesa de cabeceira. Você não aprovaria o que Camila fez, murmurei para a imagem da minha falecida esposa. Mas espero que aprove o que estou fazendo para corrigir isso. Na manhã seguinte, acordei com batidas suaves na porta. Era Berenice, trazendo meu café da manhã e notícias. Professor, Benedito ligou. Pediu para avisar que sua filha esteve no banco assim que abriu. Tentou fazer uma transferência e descobriu que as contas estão bloqueadas. Ela entrou em contato com ele? Ainda não. Parece que está tentando resolver direto com o gerente do banco. Sorri internamente.
O plano estava funcionando exatamente como previsto. O primeiro movimento de Camila, após se livrar de mim, seria assegurar o controle sobre meu dinheiro. E agora ela encontrava a primeira barreira. O dia transcorreu com uma rotina agradavelmente tranquila. Conheci outros residentes, visitei a pequena biblioteca do local e até mesmo participei de uma sessão de alongamento no jardim, embora tenha recusado educadamente o convite para o bingo da tarde. No meio da tarde, recebi a visita de Dr. Toledo, que veio pessoalmente me atualizar sobre os processos. O juiz Peixoto deferiu nossa medida cautelar, informou ele, não escondendo a satisfação. As contas permanecem bloqueadas e ele determinou que sua filha e o marido dela prestem esclarecimentos sobre as transferências não autorizadas em 48 horas. E quanto à casa? Ainda não temos decisão sobre a reintegração de posse, mas estou confiante. As provas são sólidas. Camila já sabe que estou por trás disso? Ainda não oficialmente. Por enquanto, ela só sabe que as contas foram bloqueadas por determinação judicial, mas não vai demorar para ligar os pontos. E não demorou mesmo. No final daquela tarde, meu celular tocou. Era Camila. Atendi com calma, como se não soubesse de nada. Pai! Sua voz soava agitada, quase frenética. O senhor está bem? Estou bem, filha. O lugar que você escolheu é adequado. Pai, aconteceu algo estranho. As contas do banco... Parece que houve algum problema. Que tipo de problema? Não sei ao certo. O gerente disse algo sobre uma ordem judicial, um bloqueio. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Era o momento de começar a revelar meu jogo. Que estranho, filha. Talvez seja algo relacionado àquelas transferências que você andou fazendo sem me consultar. Silêncio do outro lado da linha. Quase pude visualizar a expressão de choque em seu rosto, a compreensão súbita de que o velho confuso não era tão confuso assim. Não sei do que o senhor está falando. Ela finalmente respondeu, a voz agora controlada, cautelosa. Não? Então talvez deva perguntar ao Tiago sobre os 50 mil reais que vocês transferiram na semana passada para dar entrada na casa de praia. Ou sobre os 20 mil reais do mês anterior, que coincidentemente é o valor exato do carro novo que você está dirigindo. Mais silêncio, desta vez mais longo. Quando ela falou novamente, sua voz era uma mistura de raiva e incredulidade. Como o senhor, quem disse que... Ninguém precisou me dizer, Camila. Eu sabia de tudo. Cada transferência, cada plano, cada mentira, inclusive o plano de me abandonar neste asilo para vender minha casa. Isso é absurdo. Trouxemos o senhor para cá porque estávamos preocupados. O senhor não estava mais em condições de... Poupe-nos dessa farsa, Camila, interrompi, sentindo uma força na voz que não demonstrava há muito tempo. Tenho gravações suas e de Tiago discutindo detalhadamente como iriam se apropriar dos meus bens assim que me deixassem aqui. O terceiro silêncio foi o mais revelador. Era o silêncio da derrota, do predador que descobre tarde demais que a presa era na verdade o caçador. O que o senhor quer? Ela finalmente perguntou, a voz agora fria, calculista. Justiça, Camila. Apenas justiça. E desliguei o telefone, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. 3 dias se passaram desde minha chegada ao residencial Sol Poente. 3 dias de uma calma estranha, como o silêncio que antecede uma tempestade. Camila não tentou me ligar novamente após nossa breve conversa, mas Dr. Toledo me informava regularmente sobre os movimentos dela. Tinha contratado um advogado às pressas, não dos melhores, mas alguém que aceitou o caso com o pouco dinheiro que ela ainda conseguiu reunir. Na manhã do 4º dia, enquanto tomava café na pequena varanda do meu quarto, recebi a visita de Benedito. Meu velho amigo trazia um sorriso de satisfação que não conseguia disfarçar. O juiz Peixoto acabou de assinar a ordem de reintegração de posse, anunciou ele, sentando-se na cadeira ao meu lado. Sua casa é oficialmente sua novamente, Jonas. Senti uma onda de alívio percorrendo meu corpo.
Não era apenas pela casa em si, era pelo que ela representava. O lar que construí com Lourdes, o lugar onde criei minha família, o refúgio que conquistei após décadas de trabalho honesto. Quando podemos executar a ordem? Perguntei, colocando minha xícara na mesa. Hoje mesmo, se você quiser. O oficial de justiça está disponível a partir do meio-dia. Refleti por um momento. Parte de mim queria correr para retomar minha casa imediatamente. Outra parte, talvez mais sábia, sugeria que esperássemos o momento perfeito. Vamos fazer isso amanhã pela manhã, decidi. Quero que seja de dia, com luz suficiente para que Camila veja claramente o que está acontecendo, e quero estar impecavelmente vestido. Benedito sorriu, compreendendo a importância simbólica do momento. Vou providenciar tudo. Edgar quer nos acompanhar, se você não se importar. Claro que não me importo. Na verdade, quanto mais testemunhas, melhor. O restante daquele dia foi dedicado aos preparativos finais. Dr. Toledo veio ao residencial para revisarmos juntos todos os documentos. Além da reintegração de posse, o juiz havia determinado o bloqueio de todos os cartões de crédito e contas bancárias, em nome de Camila e Tiago, que estivessem vinculados, direta ou indiretamente, aos meus bens. Eles estão praticamente sem acesso a dinheiro neste momento, explicou o Dr. Toledo, o que é especialmente problemático para eles, considerando as dívidas que acumularam. Que dívidas? Perguntei, surpreso com essa informação nova. Doutor, Toledo abriu uma pasta e me mostrou relatórios de crédito que havia conseguido através de um investigador particular. Seu genro fez investimentos arriscados nos últimos 2 anos e perdeu quantias consideráveis. Para cobrir os prejuízos, começaram a desviar seu dinheiro. Mas mesmo isso não foi suficiente. Estão com 3 parcelas atrasadas do financiamento do carro novo e devem para 2 bancos diferentes. Isso explicava a urgência deles em se apropriar da minha casa e dos meus bens. Não era apenas ganância, era desespero. De certa forma, isso tornava tudo ainda mais triste. Minha própria filha, em vez de vir a mim e pedir ajuda honestamente, escolheu o caminho da traição. No final da tarde, recebi uma visita inesperada. Margarida Flores, a viúva elegante que conheci no jantar de boas-vindas, bateu suavemente à porta do meu quarto. Espero não estar incomodando, professor Jonas, disse ela com seu sorriso gentil. Soube que amanhã é o grande dia da sua retomada. Pensei que talvez precisasse de uma gravata adequada para a ocasião. Em suas mãos, ela trazia uma gravata de seda azul marinho, com discretos padrões geométricos. Era do meu falecido marido, explicou ela. Ele sempre dizia que um homem precisa estar bem vestido nos momentos importantes da vida. Aceitei o presente, genuinamente tocado pelo gesto. Obrigado, Margarida. É muito gentil da sua parte. Sabe, professor, muitos de nós aqui estamos torcendo pelo Senhor. Sua história... Bem, digamos que ela ressoa com experiências que vários de nós já tivemos com nossos próprios familiares. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Não por ansiedade ou medo, mas por estar mentalmente ensaiando o que diria a Camila quando nos encontrássemos frente a frente. Parte de mim queria despejar toda a mágoa e decepção que sentia. Outra parte, talvez mais sábia, sugeria que a melhor vingança seria a dignidade silenciosa, a calma de quem sabe que está do lado certo da história. Por volta das 5 da manhã, desisti de tentar dormir e me levantei. Tomei um banho demorado, barbeei-me com cuidado especial e vesti meu melhor terno, um azul escuro que Lourdes sempre dizia que combinava com meus olhos. Completei o visual com a gravata que Margarida havia me dado. Quando me olhei no espelho, não vi um idoso fragilizado como Camila queria que o mundo me visse. Vi um homem de 78 anos, sim, com rugas e cabelos brancos, mas também com a postura ereta de quem não se curva diante da injustiça, nem mesmo quando ela vem das mãos de sua própria filha. Às 7 horas, Benedito, Edgar e Dr. Toledo me esperavam na recepção do residencial.
Dona Dalva estava lá também para se despedir. O senhor sempre será bem-vindo para nos visitar, professor Jonas, disse ela, apertando minha mão. Ou para jogar xadrez com Edgar nas tardes de quarta-feira. Saímos em direção à minha casa em 2 carros. No primeiro, eu, Benedito e Edgar. No segundo, Dr. Toledo e o oficial de justiça, um homem de meia idade com expressão séria e profissional. Durante o trajeto, observei a cidade despertando. Trabalhadores a caminho de seus empregos, estudantes indo para escolas, o comércio começando a abrir suas portas. A vida normal, cotidiana, seguindo seu curso, alheia ao pequeno drama familiar que estávamos prestes a encenar. Quando chegamos à minha rua, senti um aperto no peito. Ali estava minha casa, exatamente como a deixei 4 dias atrás, mas de alguma forma diferente. Talvez fosse apenas minha percepção alterada pela situação. Estacionamos em frente. O oficial de justiça se aproximou primeiro, seguido por Dr. Toledo. Benedito e Edgar permaneceram alguns passos atrás de mim, como uma guarda de honra improvisada. O oficial tocou a campainha. 1, 2, 3 vezes. Finalmente ouvimos passos apressados dentro da casa. A porta se abriu e ali estava Camila, ainda de robe, o cabelo despenteado, olheiras profundas sob os olhos, clara evidência de noites mal dormidas. Seu rosto passou da irritação para o choque em questão de segundos quando nos viu. Pai? A surpresa em sua voz era genuína. O que está acontecendo? O oficial de justiça deu um passo à frente, formal e direto. Senhora Camila Martins, tenho aqui uma ordem judicial de reintegração de posse desta propriedade em favor do senhor Jonas Martins. Ele estendeu os documentos. Camila os pegou com mãos trêmulas, olhando de mim para o oficial, depois para Dr. Toledo, como se tentasse compreender o que estava acontecendo. Isso não é possível, balbuciou ela. Esta casa é minha, Camila, disse eu, finalmente quebrando meu silêncio. Sempre foi e continuará sendo. Tiago apareceu atrás dela, vestindo apenas uma calça de pijama, o cabelo tão despenteado quanto o dela. O que está havendo aqui? Quem são essas pessoas? São representantes da justiça, respondeu Camila, a voz trêmula. Estão tomando a casa. O quê? Tiago avançou, tentando pegar os documentos das mãos dela. Isso é absurdo. Não podem fazer isso. Na verdade, podemos, interveio o Dr. Toledo, calmo e profissional. E não é apenas a casa. Todos os cartões de crédito e contas bancárias vinculados aos bens do professor Jonas foram bloqueados por ordem judicial. Vocês têm exatamente 24 horas para deixar esta propriedade, levando apenas seus pertences pessoais. O rosto de Tiago ficou vermelho de raiva. Por um momento, pensei que ele fosse tentar algo estúpido, como agredir o oficial de justiça. Mas então ele olhou para Edgar, que apesar dos seus 72 anos, ainda mantinha a postura imponente de desembargador. E para Benedito, cujo olhar fixo comunicava claramente que qualquer movimento agressivo seria um grave erro. Isso é sua culpa. Tiago se virou para Camila. Você disse que seu pai não perceberia nada, que ele estava senil, confuso. Tiago, cala a boca, sibilou ela, lançando-lhe um olhar furioso. Não, Camila, deixe-o falar. Intervim. É interessante ouvir o que vocês realmente pensavam de mim. Camila deu um passo em minha direção, tentando recuperar o controle da situação. Pai, podemos conversar? Só nós dois? Tenho certeza que há um mal-entendido aqui. Não há mal-entendido algum, Camila, respondi, mantendo minha voz firme e calma. Sei exatamente o que vocês planejavam. Tenho provas de cada transferência não autorizada, de cada mentira, de cada conspiração para se apropriar dos meus bens. Mas, pai, sua voz falhou. Vi lágrimas se formando em seus olhos. Seriam genuínas ou apenas mais uma atuação? Fizemos tudo pensando no seu bem. O senhor não podia mais morar sozinho. Poupe-me, Camila, interrompi, agora com um toque de cansaço na voz.
Tenho gravações suas e de Tiago discutindo como venderiam minha casa assim que me deixassem no asilo. Como dividiriam o dinheiro, como usariam para comprar aquela casa na praia que tanto queriam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila parecia ter perdido completamente a capacidade de falar. Tiago olhava para os próprios pés, evitando o contato visual com qualquer um de nós. Senhor e senhora, o oficial de justiça retomou a palavra. Devo lembrá-los que têm 24 horas para deixar esta propriedade. Sugiro que comecem a organizar seus pertences imediatamente. Não temos para onde ir, murmurou Camila, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Todas as nossas contas estão bloqueadas. Senti uma pontada de compaixão, apesar de tudo. Era minha filha, afinal. A menina que um dia segurei nos braços, cujos primeiros passos testemunhei, cujas lágrimas enxuguei tantas vezes quando era criança. Há um apartamento vazio no prédio da minha irmã, disse Benedito, surpreendendo a todos. Pequeno, mas decente. Podem ficar lá temporariamente, até se organizarem. A chave está com o porteiro. Basta mencionar meu nome. Camila olhou para ele, depois para mim, confusa com esse gesto inesperado de gentileza. Por quê? Perguntou ela, em um fio de voz. Porque diferente de vocês, respondi. Não queremos vê-los na rua. Apenas queremos justiça. Entramos na casa, passando por Camila e Tiago, que permaneciam paralisados na porta. O interior estava uma bagunça. Caixas abertas pela sala, itens empilhados, como se já estivessem se preparando para a mudança. Não para deixar a casa para mim, obviamente, mas para vendê-la assim que conseguissem minha interdição judicial. Como o senhor conseguiu tudo isso? Perguntou Camila, finalmente recuperando a voz, enquanto nos seguia para dentro. Como soube? Eu planejei tudo, Camila, desde o momento em que percebi o que vocês estavam fazendo. As câmeras escondidas, a holding para proteger meus bens, o quarto reservado no residencial, tudo fazia parte do plano. Câmeras? A cor fugiu do rosto de Tiago. Você nos gravou. Isso é ilegal. Dr. Toledo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Na verdade, não é ilegal quando se trata da própria residência, para proteger patrimônio e prevenir crimes, que é exatamente o que o professor Jonas fez. Mas se quiserem contestar a legalidade das gravações, fiquem à vontade para fazê-lo em juízo. As transferências bancárias não autorizadas, por outro lado, são indiscutivelmente ilegais. Foi Renato, não foi? Disse Camila subitamente, os olhos se estreitando em compreensão. Ele te ajudou com as câmeras, com a tecnologia. É por isso que ele sumiu nestes dias, fingindo estar em um acampamento escolar. Deixe seu filho fora disso, Camila, respondi firmemente. A decisão de me ajudar foi dele, depois que descobriu o que vocês planejavam fazer comigo. E sim, ele está seguro, longe do alcance de vocês. Meu próprio filho conspirou contra mim, murmurou ela, mais para si mesma do que para nós. Não, Camila, ele apenas escolheu o que era certo, mesmo sendo difícil, algo que você deveria ter feito. O oficial de justiça pigarreou, trazendo-nos de volta à realidade prática da situação. Preciso documentar o estado atual da propriedade antes de finalizar a reintegração. E depois, preciso que ambas as partes assinem a documentação. Enquanto ele percorria a casa fazendo anotações e tirando fotografias, Camila me seguiu até meu escritório. O cômodo estava relativamente intocado, exceto por algumas gavetas abertas da escrivaninha, provavelmente vasculhando documentos importantes. Pai, ela disse, fechando a porta atrás de si. Sei que errei, sei que fizemos coisas erradas, mas somos uma família. Deve haver uma maneira de resolvermos isso. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela, talvez pela primeira vez em muito tempo. Vi o desespero em seus olhos, mas também algo mais: ganância, manipulação. Ou seria genuíno arrependimento? Sabe o que mais me machucou, Camila? Não foi o dinheiro que vocês pegaram. Não foi nem mesmo a tentativa de me interditar.
Foi o fato de que vocês não me viram como um pai, como uma pessoa. Me viram como um obstáculo, como um meio para conseguir o que queriam. Não é verdade, ela protestou fracamente. É sim, e nós dois sabemos disso. Se precisavam de dinheiro, por que não vieram falar comigo honestamente? Eu sempre ajudei vocês quando precisaram. Por que escolher a traição, a mentira? Ela não tinha resposta para isso. Ou pelo menos não tinha uma resposta que quisesse dar em voz alta. O que vai acontecer agora? Perguntou finalmente. Vocês têm 24 horas para sair da minha casa, como disse o oficial de justiça. Podem ficar temporariamente no apartamento que Benedito ofereceu. Quanto ao dinheiro que desviaram, estou disposto a não apresentar queixa criminal oficialmente, desde que trabalhem para devolvê-lo ao longo do tempo. E depois? O que acontece depois disso? Suspirei profundamente. Isso depende de vocês, Camila. O caminho de volta para minha vida está aberto, se escolherem a honestidade e o respeito daqui para frente. Mas nunca mais permitirei ser manipulado ou enganado, nem mesmo por minha própria filha. Quando voltamos à sala, Tiago estava sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. O oficial de justiça havia concluído seu trabalho e preparava os documentos finais para a assinatura. Professor Jonas, chamou o Dr. Toledo, temos mais um assunto a resolver. Seu neto, Renato, expressou o desejo de morar com o senhor. Considerando que ele completará 18 anos em 3 meses, preparei uma solicitação de antecipação de maioridade para ser apresentada ao juiz, caso o senhor concorde. Claro que concordo. Meu neto será muito bem-vindo em minha casa. Você não pode fazer isso, protestou Camila. Ele é nosso filho, menor de idade. Como o Dr. Toledo mencionou, Renato está a apenas 3 meses da maioridade legal. Respondi calmamente. E a decisão final será dele, não minha nem sua. Mas considerando as circunstâncias, acredito que o juiz verá com bons olhos a solicitação. Depois que todos os documentos foram assinados e o oficial de justiça se retirou, ficamos em um silêncio estranho. Eu, Benedito, Edgar, Dr. Toledo, Camila e Tiago. Era um momento surreal. Como se ninguém soubesse exatamente o que fazer ou dizer a seguir. Bem, disse finalmente quebrando o silêncio. Acho que não há mais nada a ser discutido por enquanto. Sugiro que comecem a arrumar suas coisas. O oficial de justiça voltará amanhã às 10 horas para verificar a desocupação completa da propriedade. Camila deu um passo em minha direção, como se quisesse dizer algo mais. Talvez abraçar-me ou fazer um último apelo. Mas então parou, percebendo que esse não era o momento. Havia um abismo entre nós agora, um abismo cavado por suas próprias ações e que levaria muito tempo, se é que algum dia seria possível, para ser transposto. Vamos, Tiago, disse ela, finalmente. Temos muito a fazer. Observei-os subindo as escadas em direção ao quarto, provavelmente para começar a empacotar seus pertences pessoais. Senti uma mistura contraditória de emoções, alívio pela vitória, tristeza pela situação e uma estranha sensação de vazio que não esperava. Está tudo bem, Jonas? Perguntou Benedito, colocando a mão em meu ombro. Sim, respondi, olhando ao redor da minha casa, agora oficialmente minha novamente. Estou apenas pensando no que farei com este lugar agora. É grande demais para mim sozinho. Edgar sorriu, como se já tivesse pensado nisso. Sabe, aquela sua ideia de criar uma pequena comunidade para idosos independentes não era nada má. Margarida comentou que adoraria ter um estúdio maior para suas pinturas. A ideia começou a ganhar forma em minha mente. Não um asilo institucional como o Residencial Sol Poente, mas uma comunidade colaborativa, onde pessoas na minha faixa etária pudessem viver com dignidade e autonomia, apoiando-se mutuamente. O sótão daria um excelente estúdio para Margarida, comentei, já visualizando as possibilidades. E temos quartos suficientes para acomodar pelo menos mais 3 ou 4 pessoas, além de mim e Renato. Dr. Toledo assentiu, pensativo.
Posso ajudar com a parte legal, se decidir seguir com essa ideia. Seria uma forma interessante de transformar essa experiência negativa em algo positivo. Naquele momento, enquanto discutíamos as possibilidades para o futuro, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. A traição de Camila havia sido dolorosa, sem dúvida, mas também me forçou a sair da zona de conforto, a repensar minha vida, a criar novas conexões. E talvez, apenas talvez, essa fosse a lição mais valiosa de toda essa experiência, que mesmo aos 78 anos, ainda era possível reinventar-se, começar de novo, criar algo novo e significativo. Vamos celebrar, sugeriu Benedito, interrompendo meus pensamentos. Não a derrota de Camila, mas sua vitória, Jonas. A vitória da dignidade sobre a traição, da justiça sobre a ganância. Edgar e Dr. Toledo concordaram entusiasticamente. Saímos juntos para almoçar no Café Saboroso, um pequeno restaurante próximo que eu frequentava há anos. Lá, brindamos não ao passado, mas ao futuro. Um futuro que eu, contra todas as expectativas, ajudaria a construir. Quando retornamos a casa algumas horas depois, Camila e Tiago já haviam saído, levando apenas algumas malas. O restante de seus pertences ainda estava espalhado pelos cômodos, aguardando para ser recolhido no dia seguinte. Fiquei sozinho na varanda, observando o pôr do sol, refletindo sobre os eventos extraordinários daqueles últimos dias. Pensei em Lourdes, em como ela teria ficado triste com as ações de nossa filha, mas também orgulhosa da maneira como enfrentei a situação. Conseguimos, meu amor, murmurei para o céu alaranjado, como se ela pudesse me ouvir. E agora, vamos começar um novo capítulo. E assim termina esta história que marcou profundamente minha vida. Uma traição familiar que se transformou em uma lição de superação. Quando minha filha Camila jogou aquela mala vazia aos meus pés e disse: "Arrume suas malas. Vou te levar para o lugar que você tanto merece." Ela realmente não imaginava que eu já esperava por aquele momento, que cada detalhe do meu plano estava meticulosamente preparado. O que começou como uma tentativa de me descartar, de me afastar da minha própria casa para se apropriar dos meus bens, acabou se tornando o catalisador para uma nova fase da minha vida. Uma fase de renovação, de novas amizades, de propósito renovado. Aos 78 anos, quando muitos acreditam que não há mais nada a construir, eu provei o contrário. Com a ajuda do meu amigo Benedito, do desembargador aposentado Edgar, do meu neto Renato e de tantos outros que encontrei pelo caminho, consegui não apenas recuperar minha casa e meus bens, mas também minha dignidade. Vi no rosto de Camila e Tiago a surpresa, o choque, quando perceberam que o velho confuso havia antecipado cada um de seus movimentos. Hoje, minha casa se transformou em uma pequena comunidade para idosos independentes. Margarida transformou o sótão em um ateliê de pintura onde dá aulas para crianças do bairro. Benedito vem jogar xadrez comigo todas as quartas-feiras. Edgar, mesmo mantendo seu quarto no residencial Sol Poente, passa a maior parte do tempo aqui. E Renato, meu querido neto, ocupa o quarto ao lado do meu, estudando para entrar na faculdade de Direito, talvez inspirado por essa experiência que vivemos juntos. Quanto a Camila e Tiago, não guardei rancor. A porta para a reconciliação permanece aberta, mas com novas regras, baseadas no respeito mútuo e na honestidade. Eles estão lentamente reconstruindo suas vidas, aprendendo a lidar com as consequências de suas escolhas. E talvez, um dia, possamos reconstruir também nossa relação familiar. A lição mais valiosa que levo desta experiência é que nunca devemos nos subestimar, independentemente da idade. A sabedoria acumulada ao longo dos anos pode ser nossa maior arma contra aqueles que nos veem apenas como vulneráveis ou descartáveis. E nunca é tarde para recomeçar, para criar algo novo, para encontrar um novo propósito. Se você está assistindo este vídeo no canal Meu Avô Falou, peço que reflita. Como você trata os idosos em sua vida?
Você os vê como pessoas completas, com desejos, sonhos e capacidades, ou os reduz à condição de fardos a serem suportados? A resposta a essa pergunta diz muito sobre quem você é como pessoa. Gostaria muito de saber sua opinião sobre esta história. Foi difícil gravar este relato, reviver esses momentos, mas acredito que valeu a pena se ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Por isso, peço que deixe seu comentário abaixo, contando o que achou, se já viveu ou conhece alguém que viveu algo parecido. Não se esqueça de se inscrever no canal Meu Avô Falou, para acompanhar outras histórias como esta. Temos novos vídeos todas as semanas, relatos reais que podem emocionar, inspirar e, quem sabe, ajudar você a lidar com situações semelhantes em sua própria vida. Deixe seu like para que esta história chegue a mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir esta mensagem. E, se puder, contribua com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a manter os custos do canal e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar dando voz a histórias como a minha. Histórias de pessoas que a sociedade muitas vezes tenta silenciar. Obrigado por me ouvir até aqui. Lembre-se, idade não é sinônimo de fragilidade. Muitas vezes é justamente o contrário. É sinônimo de sabedoria, de experiência, de força interior que só os anos podem construir. Como diz o ditado, raposa velha não cai em armadilha. E eu, com meus 78 anos, provei que esta raposa ainda sabe como dar a volta por cima. Até o próximo vídeo aqui no canal Meu Avô Falou. E lembre-se sempre, respeito e dignidade não têm idade.